estamos a viver. Quais é que são as principais preocupações que temos neste momento? Eu vou socorrer-me de números da ICOP. O setor da construção civil representa cerca de 17% do produto interno bruto nacional e representa também 600 mil trabalhadores. E, em grosso modo, podemos extrapolar isto para famílias num total de 2 milhões de portugueses, que será sensivelmente 20% da população que depende do setor da construção e do imobiliário. E a profissão do engenheiro civil é aquela que leva às costas, de certa forma, o setor da construção e o setor do imobiliário a par dos profissionais. E quando pensamos neste painel e convidamos quer o António Monteiro, como gerente de um dos gabinetes de engenharia do Grande Porto, que tem uma forte implementação nacional e internacional e também que nos pode dar a visão dos projetistas e dos consultores de engenharia, o engenheiro Reis Campos, como presidente da ICOP, que representa o setor da construção e da Confederação do Imobiliário, nos pode dar nota do que é que a ICOP tem feito para fazer face a estes desafios do Covid-19, e também a Paula Teles, que é uma consultora de mobilidade, também engenheira civil, que sobretudo nos poderá dar a visão de que impacto é que isto vai ter no nosso dia-a-dia e de que forma que a nossa mobilidade pode ser afetada, e tudo isto transposto e tendo como principal foco quer a nossa atividade, quer também o dia-a-dia de trabalho dos profissionais de engenharia. Em termos de sessão, eu vou-vos colocar três questões a cada um e que poderão responder. E de seguida temos aqui um período de perguntas e respostas que eu convido aos nossos membros. Do lado direito do ecrã aparece aqui um item, questões e respostas, que nos podem enviar quer para nós vamos ver, e depois eu poderei colocar essas questões, e no final terminamos também com uma mensagem final e damos por terminada a ação. Temos cerca de 1h30 e, portanto, eu partiria já para vos colocar a primeira questão. Em Portugal estamos quase um mês depois da declaração do primeiro estado de emergência, em que todos nós não soubemos o que é que havíamos de fazer naqueles tempos imediatos do Covid-19, e a questão que eu vos colocava era como é que as vossas empresas, como é que as empresas que representam lidaram com o primeiro impacto do Covid-19 e qual é que é a perspectiva neste momento do mercado. E talvez começaria dando a primazia à nossa colega, pela Paula Teles. Paula. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e cumprimento todos, naturalmente, os meus colegas aqui do painel, e o Bento Aires, que está a coordenar e que me teve a honra de convidar e a amabilidade, e toda a gente que está em casa neste auditório enorme, que é o nosso auditório, não só dos engenheiros, mas outras pessoas que não são engenheiros e que estão, que eu sei, a ver, esperando que estejam com saúde e que estejam a aguentar esta pressão e este momento único e muito difícil que estamos a viver, naturalmente. Ele é difícil para cada um de nós, do ponto de vista pessoal, não tenho a menor dúvida que todos nós, sem exceção, e aqui é que é uma igualdade a nível global, é que independentemente de termos mais ou menos dinheiro, de sermos mais ou menos formados, de termos mais ou menor importância naquilo que é a vida social, estamos todos com o mesmo problema, todos temos que estar em casa, não é? Apenas quem tem melhores casas, e aí a importância da engenharia também, com certeza vamos falar nisso, quem tiver melhores casas, quem tiver melhores ruas, poderá estar um bocadinho melhor do que aqueles que estão que estão com menos espaço. Isso é algo muito importante. No que diz respeito, pronto, como todos, à empresa que lidero e que tento acompanhar todos os dias, com muito gosto, claro que também para nós foi e tem sido difícil. Temos tido a sorte, relativamente a muitas outras, que podemos fazer trabalho em casa. Isso é uma sorte muito grande, do meu ponto de vista. Nós estamos todos em teletrabalho, portanto, a MPT tem cerca de 20 e tal funcionários a tempo inteiro, outros tantos de forma indireta que trabalham para nós, e todos nós estamos a trabalhar em casa. Felizmente, aquilo que eu posso dizer é que não tenho nenhuma baixa, isso é ótimo. Todos os dias nós passamos a ter reuniões permanentes. Temos uma reunião logo a abrir amanhã, por volta das 9h30.
que também tive o cuidado de colocar 9h30 e não 9, para não dar aquele ar que estava aqui a controlar horários muito difíceis, porque eu sei que cada um que está em casa não está da mesma maneira. Uma coisa é estar em casa, por exemplo, como eu, que tenho os filhos crescidos e, portanto, tenho alguma disciplina em casa. Outra coisa é ter os meninos pequeninos e nós percebemos que temos colegas que meninos ao colo e que os meninos a aparecerem atrás e a falarem alto e alguns até quase aos gritos. E, portanto, nós todos temos que ser compreensivos. E foi exatamente o que eu pensei, ao contrário do que é normal, este escritório não tem reuniões com toda a gente a todo momento, senão não fazíamos mais nada, como sabem. Temos o nosso planeamento das reuniões de direção, das reuniões dos coordenadores, dos gestores de projeto, etc. E depois muito trabalho fora no terreno. Aquilo que vamos fazer temos uma reunião Skype que fazemos de abertura e outro de fim de dia. E ele essencialmente nem é para falar de trabalho. Ele é essencialmente para comunicarmos, sabermos como é que nós estamos todos os dias. O fim do dia, a que horas é? Como? O fim do dia, a que horas é? Fazemos às 18 horas, mais ou menos. Exatamente para ver como é que o pessoal está. Todos os dias temos novidades. Por exemplo, hoje eu gostaria muito, não tive essa oportunidade, hoje nós íamos ter eles não sabem, porque sou eu normalmente que animo, íamos falar um bocadinho sobre o livro que cada um está a ler, uma vez que hoje é o dia do livro. Era isso que eles iam ter que falar hoje, mas amanhã vão falar comigo. Hoje de manhã justamente estivemos a conversar sobre o planeamento das praias, porque quem sabe o trabalho que nós desenvolvemos, nós trabalhamos essencialmente o planeamento das cidades, seja ele o planeamento e ordenamento do território e urbano, seja a mobilidade. E, portanto, este problema do Covid, das cidades Covid, está a ser um grande, e vai ser um grande desafio para empresas e consultores da nossa área. Nós vamos ter que ajudar as câmaras municipais, os municípios, as áreas metropolitanas, as CIMs, a encontrar soluções para o dia-a-dia, para resolver também como é que as cidades vão estar preparadas para receber o número, de repente, para voltar a abrir. No fundo é isso, é quando abrir a torneira, há quem diga que é dia 3, mas o dia 3 vai ser muito gradual, certamente, e vai ter muitas restrições. Mas a partir daí nós vamos ter meses que vamos ter que abrir a torneira das cidades. E nós implementamos políticas urbanas nas cidades, nos transportes e na mobilidade. E, portanto, isso é algo que nos preocupa muito. De resto, e para terminar a minha parte do dia-a-dia, portanto, nós passamos a ter essas reuniões, está toda a gente, portanto, a ter os mesmos vencimentos, naturalmente. Temos uma grande preocupação. É que, se por um lado estamos a trabalhar bem no que diz respeito ao desenvolvimento de planos e de projetos, por outro lado, não estamos a trabalhar bem naquilo que são os novos projetos e os novos planos. Portanto, nós não estamos no terreno, não estamos a ter relacionamento prático no terreno. E eu tenho muito receio que, se continuarmos assim, podemos ter daqui a uns meses não ter trabalho, porque o trabalho esgota. E, portanto, há este problema de novas entradas, naturalmente. Temos dúvidas, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Nós sabíamos que há um grande quadro comunitário em curso, que é o 2020. Muitos de nós, que são projetistas e que trabalham o projeto não só do edificado, como também do espaço público, que é esse essencialmente o que nós fazemos, como nas políticas de planeamento, estávamos a contar com um conjunto de projetos que iriam entrar durante este ano, em carteira para fechar o Portugal 2020, que temos que começar a fechar, e neste momento eu sei que as prioridades das autarquias, e bem, não são o projeto, são a ação social. É levar a saúde à casa de todos e a comida, em particular. É comprar computadores para os meninos que estão na escola. E, portanto, há aqui uma grande preocupação nos próximos meses. Muito obrigado. António Monteiro. Dentro já cá estou. Já percebi. Perdemos-lo aí por minutos. Mas estava a colocar a primeira questão. António Monteiro vai responder e depois de seguida já... Está bem. Consigo. António Monteiro, como é que a A400 reagiu ao Covid-19 e este impacto? Boa tarde a todos, um cumprimento especial para os membros do painel e todos os colegas que nos ouvem. O A400, à semelhança das outras empresas, tem que se adaptar rapidamente à nova circunstância do país. Nós, no Porto, somos aproximadamente 85 pessoas no escritório central, temos o escritório de Lisboa, Funchal, Angola, e essa preocupação foi transversal. Portanto, este evento diabólico que começou à nossa frente foi transversal e neste momento não escolheu nem credos, nem geografias. Portanto, é obviamente um evento de magnitude que nós não conseguimos medir ainda na engenharia, por muito bons que sejamos,
e o nosso problema interno começou no dia 13/3, em que começou a aparecer alguém que vinha de uma obra, tinha tido contacto com alguém que tinha tido contacto com alguém, e de repente começou a gerar-se o caos, e somos cerca de 80 pessoas, e as pessoas começam, obviamente, a criar essa instabilidade interna. Nós, na sexta-feira, fizemos um quadro de risco das pessoas que colaboram connosco e das pessoas que vivem com os nossos colaboradores. E na segunda-feira seguinte só foi trabalhar aquelas pessoas que não tinham nem irmãos em casa, nem pessoas de risco, e no fundo reduzimos o número de colaboradores no Porto para cerca de 1/3, de sexta para segunda. Durante o fim de semana tivemos, obviamente, de nos adaptar e fazemos testes de carga de remoto desktop para percebermos se conseguíamos trabalhar em remoto. Fomos bem sucedidos. Na segunda-feira as coisas estavam a funcionar mais ou menos bem, e ao longo de mais 3 dias conseguimos, no dia 16, ter 90% em teletrabalho. 3 dias, 90% em teletrabalho. De 3 para 16. Exatamente. Portanto, atualmente estamos praticamente 100% em teletrabalho, mas o início e aquela fase de adaptação teve que ser muito rápida, porque a preocupação das pessoas impedia também o foco naquilo que estão a fazer, e o principal, nosso trabalho tem que ter foco, tem que ter obviamente, clarividência e sossego. Não pode estar preocupado que o vizinho espirre e ele se engane no cálculo do déficit de teta. Não pode ser. Portanto, temos que ter essa tranquilidade, criamos essas condições às pessoas, às famílias das pessoas, e o mais importante naquela fase foi claramente garantirmos a estabilidade emocional e a saúde de cada um dos nossos colaboradores. Durante este período de um mês, os processos correram normalmente, os projetos estão, felizmente, não parou nenhum projeto, não tive nenhum projeto, tenho cerca de 30, 40 projetos em curso e não parou nenhum projeto. Na empresa de fiscalização, sim, pararam 4 obras ligadas ao setor hoteleiro. Curiosamente, 2 delas já retomaram, entretanto, porque apareceram os custos do estaleiro, da paragem do estaleiro e do dono da obra, e preferiu continuar com a obra, que foi uma notícia para nós. E neste momento, o nosso dia-a-dia nós tentamos criar uma rotina muito semelhante àquela que tínhamos no estúdio. Mantivemos as reuniões de planeamento à segunda-feira, mantivemos o contacto com os diretores de departamento, tentamos manter. E temos sempre o canal aberto. O canal do Teams e do Skype está sempre aberto. Portanto, eu passo o dia enfiado em videoconferências e a resolver problemas à esquerda e à direita de forma a que o processo siga do seu rumo normal. Eu sinto agora, passado um mês, senti um grande esforço dos colaboradores. Preciso dar esse mérito às pessoas. Porque em ambientes muito complexos conseguiram fazer um esforço tremendo e conseguiram respeitar os prazos com a qualidade de trabalho que lhes é exigido. No entanto, passado um mês, começa a sentir cansaço. Este cansaço acumulado, portanto, a energia que tinham há um mês atrás não é a energia que têm. E o facto de não abrirem as escolas é excelente para a pandemia, não tenho dúvidas nenhuma, mas é muito mal feito. Nós temos pelo menos 50% do setor parado, porque alguém tem que ficar com os miúdos. Não vale a pena nós queremos dizer, agora a economia vai abrir, mas eu não abro as escolas em infantários. Ok, mas quem olha pelos miúdos? Quem olha pelos idosos? Portanto, esta ação social tem que ser trabalhada em paralelo com a abertura. E eu acho que aí estamos um bocadinho... Pronto, não há equilíbrio. Nós queremos fazer, queremos, mas neste momento é difícil optarmos, e se tivermos que optar, optamos pela saúde e pelo bem-estar das pessoas. Claro. António Monteiro, este tema que a Paula Teles tocou aqui no final, decréscimo do número de encomendas e do novo trabalho. Nós estamos numa fase de muito trabalho. Eu sinto, mas não foi só desde o início do ano, senti o abrandamento do número de encomendas. A escala da encomenda, no nosso caso particular, está a aumentar e o número a diminuir. Sinto neste momento alguns projetos e alguns concursos de grande escala abertos, os quais nós estamos a concorrer, sobretudo na zona de Lisboa. Temos um projeto em carteira, que é um projeto com alguma escala para nós, que é o projeto em Estarreja da Fábrica de Automóveis, que vai ser um projeto para 5, 6 meses, portanto, um projeto com alguma escala, que nos vai dar aqui também algum leque para nos permitir procurar novos mercados.
Neste momento, diria que com o trabalho que temos em carteira, garantimos 5, 6 meses de trabalho para o A400, que eu acho que é bom nesta fase. E, entretanto, temos que usar as ferramentas de sempre, o trabalho, a perseverança e a tenacidade para conseguirmos novas encomendas. Neste momento não podemos meter nos aviões e para outros mercados, porque ainda não descobriram outros planetas, portanto estamos confinados aqui ao nosso retângulo e vamos estar. Esta é uma variável nova uma nova crise que podemos ter, é que em 2008 tínhamos a oportunidade de internacionalização. Neste momento, a inflamação e o pico inflamatório é global e não temos para onde nos virar. E não duvido que este pequeno retângulo é aquele que nos vai ter de garantir os próximos tempos. Engenheiro Reis Campos, é voltado para este pequeno retângulo que lhe coloco a questão: como é que o setor da construção, em especial dos empreiteiros, está a lidar ao fim deste primeiro mês de estado de emergência e de crise pandémica? Boa tarde a todos. Eu não ouvi o Bento Aires porque me falhou aqui alguma coisa. De qualquer forma, eu não sei se está a ouvir. Está tudo em ordem? Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Pronto. Aquilo que se passa no setor da construção é uma situação que, aliás, não é muito diferente daquela que se passou na Europa, com a exceção da Itália e da Espanha durante 8 dias. Mas o setor, embora depois da declaração do estado de emergência, as obras não pararam. Portanto, nós tivemos um setor que tem trabalhado não de uma forma regular e normal, porque tivemos problemas sérios com esta questão da intranquilidade, de problemas que, naturalmente, as empresas e os trabalhadores, porque era perceptível que havia necessidade de protegê-los e, portanto, os problemas de ordem económica ficaram para segundo plano. De qualquer forma, o setor trabalhou. Está a ouvir? Estou? Estamos a ouvir. Está a ouvir. Pronto. Quer dizer, de qualquer forma, há pouco eu acho que o Bento Aires começou por falar daquilo que o setor representa, mas eu só ouvi dizer que nós somos, o setor da construção e do imobiliário, são 600 mil trabalhadores, representam realmente 17,4% do PIB, 50,5% do investimento, e estamos a falar, para além das empresas em nome individual, de 98 mil empresas. O que nós tivemos de fazer durante os primeiros 15 dias foi criar condições para que as empresas e os trabalhadores e a sociedade em geral, porque tivemos problemas com os sindicatos que achavam que o setor deveria parar. Nós conseguimos que isso não fosse, e hoje entendemos que foi uma boa medida, que foi ter em conta as necessidades que o setor, em termos de recomendações, em termos de orientações, tudo fizemos para que as empresas pudessem cumprir e ter uma situação saudável que permitisse que as pessoas entendessem que era o setor, que é exemplo daquilo que se passava, como disse, na Europa, também deveria trabalhar. Mesmo assim, não conseguimos que a Madeira continuasse a trabalhar e ela parou durante os tempos. Hoje reconhecemos que para o setor foi importante, houve, no entanto, algumas coisas que prejudicaram a produtividade e prejudicaram o trabalho. Desde logo o problema da mobilidade, a partir de certa altura o estado de emergência obrigou a que houvesse um contingente diferente, a separação em termos de separação das pessoas. Há um reconhecimento que o setor trabalhou, mas que teve prejuízos, naturalmente, com a forma como trabalhava. De qualquer forma, não tivemos, felizmente, e contrariamente àquilo que os sindicatos previam, que houvesse alguns surtos de instabilidade, digamos, em obras. Foi apontado durante muito tempo na televisão o problema da barragem,
mas, de facto, as coisas não tiveram, nesse aspecto, nenhum problema, digamos que normal, e o setor, até este momento, e eu acho que assim vai continuar, vai manter a sua elaboração e com alguns problemas, naturalmente, de suspensão de algumas obras, adiamento de outras, e, portanto, neste momento, as grandes obras e o investimento público que anda à volta do setor, e depois podemos falar sobre isso, não teve, para além desses problemas e desse reconhecimento de acréscimo de custos, foi bem conseguido, penso eu, e isso deve-se à resiliência dos donos de obra, dos donos das empresas e também dos trabalhadores, naturalmente, e aqui inclui-se, naturalmente, os profissionais de engenharia que tiveram um papel importante nesta batalha que travamos, que foi continuar ou fazer com que o setor não parasse. Não? Não está. Então está a ouvir? Não estou a ouvir agora eu. Sim, estão a ouvir-me? Sim. Engenheiro Campos, as medidas que foram sendo anunciadas de apoio à economia e de reativação da economia que se começa a desenhar estão a ser suficientes para sustentar e assegurar que as empresas que têm capacidade para aguentar este impacto? Nós, desde logo, entendemos que havia necessidade, em termos genéricos, de moratórias em relação aos pagamentos, o layoff, que não foi totalmente aplicado no nosso caso da construção, questões de orientações técnicas do INPIC. Depois pedimos uma coisa que ainda não foi feita, que foi o pagamento aos fornecedores, onde o setor da construção, as empresas de construção, teriam uma grande vantagem nessa matéria, e depois também quisemos integrar uma linha de crédito, que no início não foi porque era o setor que estava a trabalhar e, portanto, não fomos logo incluídos, mas depois viemos a ser hoje, e hoje estamos incluídos como qualquer outro setor de atividade, e, portanto, tirando o aspecto da demora com que nós estamos neste momento a ver, a maioria das empresas fazem queixa sobre a demora que a banca e sobre os processos que estão a tratar nesse sentido, de resto, e sobre a questão do pagamento por parte do Estado, nós, neste momento, tirando isso, estamos integrados numa linha global que nós entendemos sempre, toda a gente entende, que não chega, mas que foi minimizado no nosso caso pelo facto de estarmos a trabalhar. Ok, muito bem. Passando para a segunda questão, que de certa forma António Monteiro e Paula Teles já tinham respondido, mas eu vou redirecioná-la. Que perspectivas na retoma do trabalho, e eu aqui também um colega nosso colocou esta questão, que havendo um regresso à normalidade, ainda que seja controlado, ou se não for uma normalidade, que seja uma nova normalidade, como é que é perspectivado pelas empresas que representam ou que lideram este regresso à normalidade? Já percebemos que precisamos das escolas reabertas? Estava a perguntar a mim. Sim, José Luís Campos. E também temos aqui mais o José Necho a perguntar quais as medidas que as empresas devem adotar em meio para fazer face à pandemia. Certo. Vamos primeiro então à questão de qual é como é que nós entendemos a retoma do setor. Nós entendemos sempre, e eu disse isso muitas vezes, que este setor, o setor da construção, é aquele que com mais facilidade pode retomar cumprir a sua missão e, portanto, contribuir quer no emprego, quer em termos económicos. Entendemos isso porque há setores de atividade, como o turismo ou o comércio, que vai ser muito mais difícil. Todos sabemos que não é fácil, neste momento, colocar o setor do turismo ou do comércio em patamares como estavam em dezembro de 2019. Já o setor da construção, que durante muito tempo um dos problemas maiores que tinha o ano passado era a falta de trabalhadores. E, portanto, eu durante muito tempo disse
que o número que nós entendíamos que era necessário para o setor, para as obras que tínhamos, era de 60 mil trabalhadores em falta. Hoje temos duas situações diferentes. Uma que é no plano do investimento privado. No plano do investimento privado, o país vivia uma situação como já há muito tempo não vivia e, portanto, havia um investimento ligado ao turismo, ligado à habitação, ligado aos serviços e, portanto, nós estávamos numa situação de, sendo um melhor destino, um dos melhores destinos do mundo e de uma procura para que os serviços se fizessem em Portugal. Portanto, hoje, o que era necessário e que é necessário, e que vai ser necessário, vai ser outra vez assegurar essa confiança dos investidores, a estabilidade do enquadramento legal e Portugal tem ou não pode destruir aquilo que conseguiu obter e, portanto, deve manter esse posicionamento à escala global e, portanto, aquilo que nós pensamos é que algumas das legislações que nós tínhamos, eu estou a falar dos residentes não habituais, dos vistos gold, do pagamento do AMI, devem, das leis que regulavam o alojamento local, na minha opinião, devem ser revistas e já estão a ser revistas. Hoje mesmo a Câmara do Porto suspendeu ou revogou um conjunto de matérias que tinha aprovado para o imobiliário. Portanto, o imobiliário, que representava para nós cerca de 27,2 mil milhões de euros de transações e que no estrangeiro, o estrangeiro é responsável por 5,4 mil milhões. É necessário restabelecer, assegurar essa confiança. No plano de investimento público, estamos a falar de obras públicas, nós hoje temos uma situação que já vínhamos a reclamar, que é o país, neste momento, em termos de volume de concursos de obras públicas, tem 1,6 mil milhões de euros. 1,659, corretamente, milhões de obras, de concursos, de volume de concursos, neste momento, que são concursos promovidos. Desses, este ano, portanto, em março é esse valor, 1.659 milhões de euros de concursos de obras promovidas e dos quais apenas foram entregues 411 milhões. Mesmo assim, é mais 10% do que o ano passado. Ou seja, em Portugal continua a promover-se obras que são necessárias para o país, algumas delas ainda vêm da crise de 2011, foi do PETI, que foi de 2014, o PETI 3+, são obras que foram arrastando ao longo de 2000 até 2020 e, portanto, neste momento ainda o setor da construção ainda está, neste momento, virado para essas obras. Aquilo que nós entendemos é que hoje o setor da construção, na retoma, e é evidente que é sempre um setor que tem uma possibilidade, mais que outros, para retomar a atividade económica, está em condições de, por um lado, absorver mão de obra que vai ter, naturalmente, vai haver muito, o desemprego vai subir. E nós estamos em condições para digamos, abranger esse tipo de trabalhadores. Mas para isso é preciso que não nos tirem obras. É preciso que as obras que foram concursadas e que neste momento ainda não foram entregues e que se entenderam que eram úteis para o país e que eram necessárias para o país, continuem neste momento, ou sejam neste momento adjudicados esses trabalhos. Isso é fundamental para toda a fileira da construção, incluindo naturalmente os gabinetes de projetos, etc. É fundamental que a fileira da construção tenha a consciência e que o Estado decida nesse sentido. Se assim for, eu entendo que em termos de imobiliário vamos demorar mais algum tempo, mas nós vamos continuar a ser um país preferencial. Por outro lado, em termos de obras públicas, de investimento em obras públicas, é necessário que se adjudique as obras que fazem parte das obras que foram promovidas e que neste momento ainda não tiveram decisão. António Monteiro, reativação da normalidade e da economia.
Isso aí é aquela pergunta para a qual nós todos gostávamos de ter uma resposta. Aquilo que nós estamos a fazer e procuramos fazer é tentarmos... Nós temos um projeto que é o A400 Academia, em que o objetivo dessa academia... Nós fazemos 25 anos este ano, o A400, penso que foi ontem. E então decidimos este ano lançar a nossa academia para podermos... Um espaço de partilha de conhecimento que vai ficando acumulado ao longo destes anos e que simultaneamente também permitirá fazer com que haja portanto, um conhecimento bidirecional. Portanto, é um espaço de partilha de conhecimento de dentro para fora e fora para dentro do A400. E nesta fase estamos bastante dinâmicos na web, no sentido de lançarmos formações online, sobretudo para a fileira da construção e na área da digitalização, que é algo que nós já percorremos, já andamos neste setor da digitalização desde 2015, onde nós integramos o Revit no nosso sistema produtivo. E parece-me que seria uma excelente oportunidade para aproveitarmos esta fase para requalificarmos a fileira do setor da construção. E a digitalização é algo que o nosso país está bastante atrasado e sinto nos contactos que tenho com empresas internacionais com as quais temos o privilégio de trabalhar que a realidade que temos fora de portas é muito diferente da realidade que temos no nosso famoso retângulo. Portanto, temos aqui uma oportunidade excelente também para podermos, até porque as obras não se fazem por teletrabalho, não é? As obras fazem-se na obra. Portanto, por teletrabalho, e neste momento haverá muita gente desmobilizada que está em casa, pronto, a conhecer melhor a sua casa, que também é importante, nós finalmente vamos conhecer as nossas casas, passamos por isso com elas. É um exercício bastante interessante. Mas podemos aproveitar isso para nos formarmos, para conhecermos, para lermos, como o Paulo disse, para nos cultivarmos. E o nosso setor precisa realmente desse estímulo do digital. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho 2 miúdos, o António com 20 anos, que entrou em Engenharia Civil e desistiu, porque não achou interessante, e tenho a Margarida com 17, diz que vai entrar o curso de Engenharia Civil lá fora, não quer tirar cá, diz que quer ter a experiência, mas não sei se vai. O António ainda está a tempo de se arrepender. O António está, mas agora o António está. E a Margarida está com muita vontade de fazer isso fora de portas para poder também ter a sua experiência e eu entendo isso. Agora, não conseguimos ter grandes estímulos para as novas gerações. Os nossos cursos, a nossa área de conhecimento, não têm evoluído ao ritmo que evolui o resto da indústria, o resto da tecnologia. Portanto, eu sinto que é uma área de conhecimento muito pouco tecnológica, mas que nós temos ferramentas tecnológicas que nos permitirão ser muito mais produtivos. Portanto, eu acho que nós temos que encontrar caminhos pela fase da digitalização, procurar novos processos de trabalho cuja âncora é a digitalização. O conceito de sustentabilidade tem que estar mais presente em todo o processo aquilo que é o ato de engenharia, e o termos bons profissionais, termos engenheiros competentes que respeitem as matérias-primas é a base da sustentabilidade do processo. Portanto, a formação e a exigência que devemos ter na formação deverá ser muito alta e estes conceitos de sustentabilidade deverão fazer parte do nosso dia-a-dia. Nós também decidimos lançar o A400 Green, precisamente por sentirmos essa necessidade. Temos neste momento um programa que é o One Click LCA, Life Cycle Assessment, que nos permite avaliar em cada fase do projeto a pegada ecológica das várias especialidades da arquitetura. E essa pegada ecológica é algo que mais tarde ou mais cedo vai ser também um dos critérios de escolha dos sistemas construtivos e dos processos. Não só o custo direto, mas o custo indireto e no fundo, o legado que deixamos para as gerações vindouras. Acho que é um bocadinho por aí que nós estamos a pensar ir. Estamos a construir uma série de ferramentas para podermos pensar um bocadinho fora da caixa e este contacto que vamos ter com muitas empresas internacionais dá-nos também essa possibilidade de crescermos nestas áreas. Bem, Paulo. Doutor Aires, eu há bocadinho esqueci-me, eu não respondi a uma pergunta de um colega que me fez e eu falei sobre uma parte. Eu no final da ronda de perguntas temos várias questões já aqui a cair. Mas eu estava a falar sobre a questão das... Pronto, está bem, mas eu há bocadinho esqueci. Sim, quer complementar? Quer complementar já? Não, posso, não era sobre a questão. Posso. Estavam-me a perguntar o que é que, em termos de recomendações e em termos de planos de contingência, em termos de
de orientações que nós fornecemos às empresas para que fosse cumprido, para que as empresas tivessem segurança e um ambiente de trabalho saudável. Nós fizemos isso desde logo e entendemos que as empresas, naturalmente, e os engenheiros conhecerão bem, porque naturalmente muitos deles são eles que implementam esse tipo de cumprimento. De qualquer forma, há uma parte que eu aqui gostaria de dizer que nós, desde que começou, logo desde o princípio de março, nós entendemos que deveríamos ir mais longe. E as associações do setor foi fazer chegar ao Governo um projeto que neste momento está a ser discutido e está já em fase muito adiantada, que é um projeto que nós, enfim, o denominamos como criar resiliência na indústria da construção. É um projeto para a continuidade no âmbito do Covid-19, que é, no fundo, um projeto inovador que pretende que, em termos no contexto quer social, quer em termos no contexto do setor da construção, no fundo, resolver o problema que nós entendemos que nas obras se passa, que é alguma intranquilidade e se pode pôr em relação ao trabalho, às pessoas que estão a trabalhar. Como sabe, hoje o setor da construção é um setor de grande mobilidade, em que as obras têm especialidades diferentes, toda a gente entra nas obras, quer que são do empreiteiro geral, muitas vezes de subempreiteiros, de mão de obras diferentes, e trabalhadores circulam nas empresas com grande facilidade e que até agora o que interessava, as empresas não têm muitas vezes as especialidades todas e, portanto, nós entendemos que era conveniente que os trabalhadores confiassem na segurança da empresa e acabasse com esse tipo de intranquilidade. Por isso, aquilo que nós propomos neste projeto é um projeto que nós queremos mesmo que o setor são medidas como a criação de uma rede de análise de certificados e testes que digam que os trabalhadores têm teste negativo. Ou seja, nós queríamos criar uma plataforma, digamos, que fosse bem feita para todas as empresas, que de forma a que houvesse uma interligação entre as empresas, entre os trabalhadores, nos trabalhadores nós pudéssemos controlar toda a mobilidade e que fosse feito um teste a todos os trabalhadores e todos os trabalhadores houvesse um ambiente saudável e que nós tivéssemos a certeza que estas empresas que trabalham conjuntamente pudesse evitar a contaminação e nós entendemos que isto ainda está para durar e que as empresas de construção são muito mais suscetíveis deste contágio. E por isso, aquilo que nós pretendemos é que seja aprovado, porque naturalmente tem aqui alguma parceria da ACT, do INPIC, da Direção-Geral de Saúde, quer dizer, isto é um projeto que tem de envolver essas entidades, mas era fundamental que nós conseguíssemos neste momento aprovar isto, e estou convencido, amanhã tenho já mesmo ligação para falar com o Governo nesse sentido, para que isto seja implementado. É um projeto inovador e é um projeto que é muito, muito atual nesse sentido. Esse é o aspecto muito mais para além daquelas recomendações e orientações que fazem parte das obrigações em termos da Direção-Geral de Saúde e também do estado de emergência que impôs regras ao setor da construção. Sim, e era uma ótima oportunidade, podia ficar para memória futura também e reduzirmos a burocracia em obra com a apresentação da informação dos trabalhadores. Portanto, havia ali uma base online que podia perpetuar-se ao longo do tempo e que qualquer entidade envolvida na obra podia consultar. Paula Teles. Muito bem, eu tenho estado encantada a ouvir os colegas, com uma particularidade, é que, de facto, o trabalho que nós desenvolvemos na MPT não é bem aquele trabalho que os colegas são confrontados todos os dias, porque estão nas obras, nos projetos, daquilo que é, de facto, as grandes obras de engenharia, pelas quais são mais conhecidas. E, efetivamente, o meu trabalho, que tem claramente uma base de engenharia, não fosse eu não ser engenheira, área do planeamento do território, e que tenho sido, como todos sabem, uma grande lutadora dentro das minhas possibilidades para conseguir
que a nossa engenharia deixasse de ser tão clássica e pudesse adaptar aos novos mundos que nós hoje ainda por cima estamos a viver. Daí que eu também lanço aqui um repto a todos os colegas e a todos os Antónios que não querem ir para a engenharia, dizer que a engenharia hoje não é a mesma engenharia de há 20 ou 30 anos. Hoje existem campos muito novos e um deles é o campo da mobilidade urbana. O campo que eu trabalho é um fascínio. Eu, todos os dias, eu lido com gente que pouco são da área de engenharia. Nós temos engenheiros civis, engenheiros do ambiente, mas o grupo essencial de trabalho é uma equipa multidisciplinar, que são urbanistas, planeadores de territórios, geógrafos, tem psicólogo, tem sociólogo e muitos arquitetos e, portanto, paisagistas, inclusivamente. Ou seja, trabalhar o planeamento das cidades é absolutamente determinante. Já era no antes da crise do Covid e vai ser no pós-Covid. Tudo aquilo que estão aqui a falar das obras, do edificado, dos investimentos, são ações que devem correr do planeamento. Eu lamento muito. Grande parte dessas ações que dão e bem origem a gabinetes, a empresas, a empreitadas e empreiteiros e a tudo isso, não fazerem parte, a montante, de uma estratégia, de algo que tem um guideline, que tem um objetivo. Claro que tem que ser objetivo político, naturalmente, que depois é trabalhado por nós técnicos para chegar lá e para levar ao objetivo político que é. E, portanto, eu tenho aqui uma grande e uma enorme confiança no pós-Covid. E eu penso que, se o nosso país trabalhou tão mal e negligenciou tanto o planeamento do território e negligenciou tanto a mobilidade enquanto ciência, engenharia, que tem que trabalhar não só as grandes autoestradas, não só as grandes estradas rodoviárias, que era aquilo que nós praticamente aprendíamos na faculdade, quando eu também tirei com o António há 20 e tal anos, mas que hoje tem estradas, sim, porque na altura nós projetávamos as cidades para os automóveis. Já havia a ferrovia, já havia os aeroportos, mas hoje nós temos, como sabemos, pelo mundo inteiro, aliás, se pensarmos em fevereiro deste ano, o mundo estava completamente em hipermobilidade. Os aviões tinham tomado conta do ar. Vejam as imagens do planeta com ou sem aviões. Os barcos também, aliás, depois do Covid, ainda vão aparecendo mais não sei quantos cruzeiros que afinal andavam para aí no meio do mar. Impressionante. As cidades estavam cheias, atulhadas de automóveis. E estavam a viver um grande problema. Era o problema do planeta. O problema das alterações climáticas que estavam a ser estudados. Daí também a Ordem dos Engenheiros, já no ano passado, ter colocado o grande lema da questão das alterações climáticas, e muito bem a nível nacional. Nós, engenheiros, não temos só as grandes infraestruturas pelas frentes dos grandes edifícios. Nós temos que resolver e fazer parte de um mundo que tem que ser transformado, que tem que ser melhorado e que tem que dar solução à grande parte dos problemas de forma holística. O planeamento do território, o planeamento da mobilidade, é extremamente importante. Veja só que ainda há bocadinho os colegas falavam na questão da retoma. Como é que vai ser a mobilidade? Todos os dias nós tocamos na palavra mobilidade. Aliás, o problema é que estamos sem mobilidade. Esse é o problema de todos nós, estamos todos doidos porque não temos mobilidade. Ou seja, eu acho que hoje todos nós temos na cabeça que, de facto, a mobilidade era algo muito precioso. Eu diria que, a seguir ao primeiro grande direito, que é a habitação, também gostava que tivesse mais bem trabalhado a nível nacional, que os planos atuais que estão a ser feitos, as estratégias de habitação, possam ser mais reconhecidas, mais fortes e que venham a dar frutos também de projetos e de obras e de casas melhores e casas com mais dignidade para todos, porque há casas que não têm dignidade, já não tinham para antes do Covid, imaginem agora para estarem no Covid. Eu gostava que a segunda grande prioridade fosse a mobilidade. Nós passamos nas grandes cidades, e eu queria aqui sublinhar, porque sei que quase todos sabem, mas tornar a sublinhar, 50% da população do mundo está nas grandes cidades. Então, e a tendência é que vai ser mais. Mesmo que agora venham dizer muitos cientistas, muitos intelectuais que estão a estudar as cidades do planeta neste momento, que pode haver alguma vontade de voltar ao êxito rural, de nós termos alguma densificação das cidades e voltar a cidades mais espessas e que tenham mais verde. Eu sei que isso pode acontecer, mas será para quem tem uma carteira maior
para quem até, por exemplo, possa ter o seu apartamento na cidade e viver aqui a 30 ou 40 km num sítio com jardim e mais à vontade. Mas a grande parte das pessoas vão continuar a viver nas cidades porque é lá que estão as grandes oportunidades. Oportunidades de emprego, da cultura, da saúde, de tudo isso. E, portanto, isto mostra que nós, engenheiros, não vamos poder continuar a ficar negligentes a todo este novo paradigma. E, portanto, eu peço também às universidades, principalmente às universidades, às ordens, que comecem a perceber que nós temos que apanhar este caminho a nível de engenharia. Nós temos que colocar a engenharia a assumir as coordenações daquilo que são as grandes estratégias. Isso não estava a acontecer, eu tenho vindo a dizê-lo há muito tempo. É inadmissível como é que há 20 anos quem geria e coordenava PDMs eram engenheiros civis. Veja-se, Manuel de Oliveira, o grande homem que foi o pai dos PDMs. Hoje são arquitetos, são sociólogos, são gestores, economistas, e agora o futuro são os advogados que tomaram conta de tudo. Aliás, eu já não aguento mais tanto advogado. Nós também não. Exceto embora para meter advogados. E, portanto, eu pedia muito, e acho que isso é um tema muito importante, nós vamos retomar. Nós vamos ter que retomar, nós já não aguentamos mais em casa, e vamos ter que retomar, embora com muitas condições de distanciamento e segurança. O que é que eu penso fazer na minha empresa? Nós somos menos, não tem nada a ver com o António, mas é assim, também partilho deste problema que o António falou. Com mais uma agravante. Eu trabalho numa área que não há programas. Eu não tenho programas para aquilo que eu faço. Eu tenho que ir à rua e ver que solução é que eu dou a um presidente de Câmara para melhorar um território. Eu tenho que sentir o trânsito, os cheiros, os problemas de acidentes, os cruzamentos, os entroncamentos, as casas que estão distanciadas, os problemas de não haver parques urbanos. Tudo isso é no terreno e implica ler muito, refletir, mas uma grande capacidade de adaptação àquele terreno. Um plano que eu faça para Braga não é igual a um plano que faça para Faro. As realidades são completamente outras. Um plano que faça para Trás-os-Montes de mobilidade não tem a ver com, não tem o trânsito tem o Porto ou Lisboa. E por isso há uma grande falta de formação. O problema que a MPT tem é que cada funcionário que entra é formado do zero. E somos poucos a dar formação. Não há formação, não há disciplinas, não se aprende modalidade. Aliás, por isso é que eu sou muito requisitada e bem para que sorte minha, mas eu já não consigo. Para dar formação até a empresas, até às universidades, vou sempre que me convidam. Não há aulas sobre o tema. Ainda continuam as universidades agarradas ao trânsito. E hoje a mobilidade não é trânsito. Nós hoje vivemos um paradigma muito interessante, que é as cidades vão ter que aproveitar estas não cidades que estão entre parênteses, que bloquearam, e nós não vamos poder deixar que amanhã, daqui a 15 dias, a VCI fique toda engarrafada e que já não chega, não é até Irmesindo, no caso do Porto. Vai passar de Irmesindo, porque as pessoas não vão para o trabalho de transporte público, porque eles não dão a confiança suficiente e porque não foram planeados para esta saturação. Já não davam antes, já davam em caixas de lata, não é? E agora vamos ter que ter distanciamento. O que é que vai acontecer? Vão todos pegar no seu carro. E a cidade não vai comportar. E por isso, se eu der esta informação, que 60% das locações, por exemplo, no Porto, e Porto não estou a falar de Porto, estou a falar do Grande Porto, desde Matosinhos, Gaia, Maia, por aí, até aqui ao Porto, 60% das locações têm menos de 6 km, reparem, 6 km, se calhar algumas delas, por aquelas pessoas que são mais fortes, que estão em idade mais ativa, que têm imenso problema de saúde, poderiam ser feitas grande parte das locações a pé e de bicicleta. E a pergunta que eu faço é, as nossas cidades estão preparadas para andarem de bicicleta? Não estão. Aliás, fez esta semana um ano que eu lancei um livro que se chama A Cidade das Bicicletas, que explicou e explica a desenhar como é que se pode integrar as bicicletas. Pois bem, se forem ver o que é que está a acontecer hoje em imensos artigos mundiais, as cidades estão a criar quilómetros de bicicletas, quilómetros de ciclovias, não é bicicletas, ciclovias, para o pós-Covid, para fazer com que as pequenas distâncias possam ser percorridas a pé, de bicicleta. Mas também estão a aumentar os passeios. Hoje de manhã, na comunicação social, viram apenas, por exemplo, régua, que os passeios têm um sentido, cada sentido de passeio, para os peões não passarem uns pelos outros. Ou seja, nós temos que colocar ciclovias
aumentar para 6, isso são obras que têm que existir de desenho urbano. As cidades vão ter todas que ser redesenhadas, eu não tenho a mínima dúvida. Vamos ter que reforçar os transportes públicos, vamos ter que aumentar o número de transportes, estudar os transportes, fazer as frequências, trabalhar com os interfaces e os pontos nodais, ou seja, eu posso ter que deixar o meu carro num determinado sítio, apanhar o transporte público e depois deixar o transporte público e apanhar a bicicleta ou até fazer um percurso a pé. Nós não vamos poder também voltar a andar para trás. Ou seja, aqui é o grande desafio. Não podemos perder esta enorme oportunidade de ter um retrocesso civilizacional, que é, nós andamos 10 anos em Portugal a lutar nos últimos 10 anos, e as autarquias e o governo a gastar dinheiro, a investir para fazer progressivamente, e estava a ser tão difícil, uma translação de pessoas, das locações, para outros modos mais amigos, mais sustentáveis que não o automóvel. Veja-se o investimento em todo o património quase ligado aos veículos elétricos. E, portanto, mesmo que nós saibamos que se calhar pode não ser esse o caminho, mas haviam tecnologias e energias alternativas que estavam a ser implementadas, muitos gastos a ser efetuados. E a pergunta que eu faço é, e vamos agora de um momento para o outro abrir a torneira novamente, ainda por cima com este medo terrível que temos de ser contagiados a qualquer momento e dar por perdido o que tivemos durante este mês e meio fechados dentro de casa? Pois bem, meus amigos, isso significa que o planeamento da mobilidade tem que ser um trabalho muito sério, que as universidades e estes fóruns vão ter que ter pessoas a trabalhar no planeamento das cidades. A Paula Teles não vai conseguir fazer tudo naturalmente, nem mais 3 ou 4 gabinetes que há a nível nacional. Não vai. Nós precisamos de engenheiros a fazer este trabalho que liga a sustentabilidade, a mobilidade enquanto fator de transformação de cidades mais sustentáveis. Ela tem que fazer também uma coisa, que é, nós vamos ter que ser agentes de mudança, no sentido de uma mudança também de localização, de uma mudança de arquitetura. Obviamente, os edifícios vão ter que ser diferentes, vão ter que ser mais sustentáveis, mas também vão ter que ter mais sol, vão ter que ter mais varandas, eu não tenho dúvida. As zonas habitacionais, isto é planeamento de território, vão ter que ser mais diversificadas no seu uso, não podem ser monofuncionais. Nós temos que ter bairros, e hoje temos pessoas a viver em bairros que não têm nem uma zona de um comércio tradicional para comprar aquilo que é as coisas para casa, não é? A mercearia, por exemplo. Desculpa-me interromper, mas assim já nem sequer vamos ter engenheiros civis para tantas oportunidades, para tanto trabalho. Bento Aires, eu sempre tenho dito que há falta de engenheiros para trabalhar no planeamento do território. Claro que aqui a questão é esta. Para nós trabalharmos no planeamento do território, nós temos que fazer acreditar que ele é essencial e que todas as medidas que hoje os engenheiros fazem e as obras têm que resultar a montante de um programa de planeamento. Mas eu também acredito que as pessoas já estão a perceber que, se calhar, e há cientistas e há vários intelectuais a nível do planeta a dizerem isso, que se calhar isto foi um repensar, foi um parar para nós todos refletirmos sobre o que é que estava a acontecer de errado. E o planeta não estava preparado para esta correria de mega mobilidades. O planeta não está preparado. Há 50 anos a pandemia não tinha existido. Exatamente. Exatamente. Só que nós temos que perceber que esta é uma altura para nós fazermos cidades mais amigas. Nós temos que ter turismo, mas ele não pode ser com esta escala de massa que estava no Porto e em Lisboa, por exemplo. Temos mais territórios no país para ter turismo. Pode até haver uma equidade muito mais interessante se houver este tal planeamento de coesão, não é? E nós temos que fazer rapidamente este trabalho, mas ele começa com as próprias empresas. E eu vou dizer que, por exemplo, os próprios horários. Nós temos que fazer várias coisas. Uma delas é mudar a nossa curva, o nosso pico das horas de ponta. A nível de mobilidade, é como ao Covid. Nós ouvimos há mês e meio, todos na televisão, o pessoal da saúde, a ministra e a diretora-geral, a falar do pico e de fazer o planalto. Aquilo que é a proposta da mobilidade para o nosso país é que nós temos que esbater o pico das horas de ponta e fazer planaltos. O que é que significa isso? Temos que fazer horários diferentes, não podemos ter horários de ponta. E nós vamos ter, eu e todos os empresários, ainda por cima quem tiver mais funcionários, vai ter que fazer no futuro, eu não tenho dúvida que o futuro parte também por aqui, por outras medidas que não são de engenharia praticamente, de mobilidade, são, por exemplo, os horários. Porque é que todos os funcionários têm que entrar às 9 da manhã?
sabemos que aqueles que têm alunos e que têm filhos poderão, mas há muita gente que pode entrar mais cedo, há outra gente que pode entrar mais tarde. E quem tiver em trabalhos como o meu, que também tem algum, e como o do António, que há bocadinho eu referia, que é difícil estar a fazer um trabalho de grande capacidade intelectual com os miúdos todos atrás aos berros, de manhã à noite, é impossível. Isso não é possível, pode-se um mês, ao fim do mês já não se aguenta mais. E, portanto, isto exige que nós vamos ter, nós patrões, que concertar com os funcionários alguns horários que podem ser mais amovíveis durante o dia, para que, se calhar, aquelas 2 horas que passam de manhã na hora de ponta, mesmo que seja dentro do carro, possa ser estar em casa, em mais tranquilidade ou estar noutro sítio. Eu gostava e pretendo, depois desta experiência, que teve muitos pontos negativos, mas muitos positivos, e que eu aprendi, que é, eu quero introduzir na MPT alguma hora semanal de teletrabalho. Acho que é possível. Eu não fazia ideia. É possível. Quero disciplinar muito mais as minhas deslocações, que eu desconfio que são um pouco taxistas, que fazem tantos quilómetros como eu, que estou no Porto e vou ao Algarve e venho no mesmo dia permanentemente, porque depois tenho que passar em Évora, tenho que passar em Santarém e não dá para ir de avião. Aprendi que é possível fazer muitas reuniões, mesmo com políticos, e que me impeçam de estar 2 dias fora do Porto, por exemplo. Algumas não dão. E o teletrabalho não substitui o presencial. Mas para quem, como eu, passava a vida um dia por semana no Porto e todas a correr o país, a fazer quilómetros, eu acho que aprendi que é possível fazer algumas reuniões com sucesso em teletrabalho. Acho que os funcionários podem também ficar alguns em casa, algumas horas ou até 1 ou 2 dias a semana. Muito mais exigente no planeamento, mas isso é possível. E acho que também quero fazer parte de introduzir novas políticas de mobilidade para os transportes dos funcionários. Nós já estamos há uns anos a evitar todos virem de carro. Tenho já alguns funcionários que vêm de bicicleta, mesmo em cidades difíceis, como é o Porto. Tenho dado, inclusivamente, algumas oportunidades de terem de bicicletas, umas das prendas dos coordenadores, quando assim o merecem. E, portanto, a MPT vai ter algum trabalho no futuro de não só ditar cá fora quais são as vantagens para as pessoas e para os políticos e para as cidades, mas, ao mesmo tempo, também ela própria, cada vez mais, ter regras de trabalho mais saudável, deslocações mais saudáveis, horários em condições de menos trânsito e engarrafamentos, naturalmente, e, portanto, também nós, no nosso cotidiano da empresa, trabalhamos para a pegada ecológica. Porque há bocadinho estavam a dizer que amanhã os projetos iam contar com um coeficiente de valorização sobre a pegada ecológica. Pois bem, todos os nossos planos que são feitos nesses escritórios, há mais de 5 anos para cá, que são os planos de mobilidade urbana sustentável, têm as medidas exatas de que é que eles poderão melhorar na pegada ecológica caso sejam implementadas aquelas ações. E, portanto, isso é algo que vai ser obrigatório. Eu não tenho a mínima dúvida que o cruzamento e o casamento entre a mobilidade e o ambiente e os novos estilos de vida, nomeadamente nas novas horas de ponta, nos novos horários que vamos ter que fazer, numa mudança de paradigma por exemplo, das logísticas, outra área para a engenharia, está-se a descobrir com muita facilidade que, se calhar, aquelas pessoas que dizem que vão às compras e que têm que levar o carro para trazer as compras, afinal, nós podemos ir às compras para ver o produto e as compras vêm parar a casa depois. E isso implica menos carros, menos locações e, portanto, e menos poluição. E podem ser carros mais amigos do ambiente. E pode dar trabalho para muita gente. E para estudar, é preciso fazer estudos, efetivamente. E, portanto, há aqui algo muito, muito relevante. Nós estamos, neste momento, a desenhar um trabalho para o futuro, para Portugal, que vai passar por um documento de uma agenda municipal para planear cidades mais resilientes. São planos pós-Covid, que eu penso que vão ser importantíssimos para quem gere as cidades. E, portanto, não tenho dúvida que dentro de pouco tempo as autarquias vão precisar tanto destes planos Covid de resolução imediata para responder ao problema do afastamento e do isolamento e das alterações climáticas, como até há muito pouco tempo dependiam dos quilos e quilos de asfalto para fazer estradas a todo momento. Portanto, há completamente uma inversão, uma mudança de paradigma e uma mudança
estilos de vida e, naturalmente, da nossa vida de engenharia. E eu acho que vai ser muito estimulante. Obrigado, Paula, pelas oportunidades que nos trouxe quanto à engenharia. Estamos a aproximar-nos das 7 da tarde. Eu vou passar aqui pelas questões todas que nos foram colocadas e pedi ao António Monteiro, à Paula Teles e ao Rui Chemos que fizessem um esforço de síntese depois para as procurar responder a todos de forma geral. Portanto, o João Neves, para a engenheira Paula Teles, as empresas estão preparadas para lidar com a pandemia do coronavírus. João Mateus, a situação que o António falou respeitante a custos de estaleiro que levaram à retoma das 2 obras de hotéis tem cobertura nesta circunstância extraordinária. Identifico-me totalmente com a opinião da engenheira Paula Teles, de facto é importante a economia, mas não podemos secundarizar as questões ambientais. Outra questão aqui do Ricardo Pinto. Não será esta oportunidade para a indústria da construção passar a ser um setor mais moderno e tecnológico, melhorando a sua percepção pública e eliminando muitos, passo a expressão, que ele também colocou entre comas, patos bravos que por aí andam. Então, temos aqui a oportunidade da regulação, quer do setor da engenharia, dos atos de engenharia, quer também da própria indústria da construção. Exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, impressão 3D, ambiente e sustentabilidade, novos materiais verdes. Depois aqui um comentário, bem visto, menos burocracia em obras já era preciso, do Bruno Moreira. A Elizabeth Oliveira, concordo plenamente com a engenheira Paula, o mais bonito da engenharia é a sua diversidade nas especialidades, bem como o cruzamento dos seus conhecimentos. O Tiago Portugal, como é o caso do investimento no imobiliário, sofre uma queda significativa e não seja possível aumentar o investimento público, que propostas têm os convidados para os responsáveis governativos? E como convencer os investidores a continuar a apostar em Portugal? 5 anos de engenharia civil perdeu muito espaço, mesmo na construção, a acústica, a térmica, as instalações especiais representam cerca de 50% do custo do edifício. Com a energia solar, as baterias e a nova mobilidade, podemos ainda perder mais poder, do Ricardo Pinto. E queria dizer, nos últimos 25 anos. A Elizabeth Oliveira, que aparentemente não está a ver da Bélgica, diz-nos que se dá um subsídio de deslocação para quem vai de bicicleta para o trabalho. Mas na zona de Flandres, as cidades estão muito desenvolvidas com pistas de bicicleta. Na zona Wallonie-Sul, em um autêntico suicídio, não existem pistas. O Cleiton Amador, boa tarde, Paula, excelente. Antes de pensarmos em adensar o interior do país, precisamos de mobilidade melhor e digna. Precisamos deixar o automóvel em segundo plano. O Fernando Meireles, como podemos otimizar, melhorar, reduzir os custos de transporte de energia a nível nacional? É um comentário que algumas empresas já fazem, essa diluição do pico com o horário de trabalho. Entretanto, aparece aqui mais uma questão. Acho que a afirmação de António Monteiro acerca da digitalização no trabalho da engenharia civil é bastante importante. Não seria importante aplicar de raiz, ou seja, a faculdade está um pouco primitiva e a digitalização não seria um ponto a melhorar. E uma última questão, que já estava aqui repetido, que podemos melhorar, otimizar e melhorar o custo do transporte. Portanto, eu dava-vos uma oportunidade de responder em bloco a estas questões, que quase todas elas são bastante similares, e depois passaríamos já para a parte final da conferência. Sr. Reis Campos, quer iniciar e abrir as hostes? Posso abrir. Eu estava a ouvir com toda a atenção e eu entendi muito bem e gostei daquilo que disse. Só é pena que tivéssemos de passar por este tormento para refletir, digamos, qual deveria ser o nosso papel. Eu acho que cabe realmente à engenharia e ao futuro da engenharia adaptar, pensar e eu acho que até nós estaríamos no bom caminho a pensar, porque estávamos numa época alta do setor, e, portanto, estávamos a pensar como nunca pensámos nesse aspecto. De qualquer forma, aquilo que também foi dito é que o setor e a fileira da construção, durante estes últimos anos,
nós, depois de passar a grande crise que passamos em 2010, 2011 até 2014, em que houve uma perda muito grande, 36 mil empresas, 260 mil trabalhadores que perderam o seu emprego. E eu acho que, claro, da mobilidade das cidades, mas no momento em que nós vamos passar agora, em que há no fundo, o que vai existir vão ser necessidades básicas. Quer dizer, uma coisa é pensar na engenharia e na construção, outra coisa é pensar naquilo que advém, digamos, de uma situação tremenda como esta que nós estamos a viver. E este vai ser o problema que se vai pôr, o problema, outra vez, do desemprego, de carências absolutas das famílias, de tudo aquilo que são necessidades básicas do mundo em relação, digamos, àquilo que deveria ser o aspecto que durante algum tempo estávamos a caminho. Eu acho que, tirando lá os patos bravos, que eu acho, não considero que esses empresários façam parte das empresas e não fazem parte naturalmente do âmbito que eu sou responsável. Nós temos empresas sérias, reguladas, mas durante muito tempo, durante estes anos todos, houve uma desregulação do setor. De facto, vivemos um momento muito difícil e agora estaríamos, digamos, a pensar já naquilo que deve ser o futuro, as exigências em termos ambientais, em termos tecnológicos, em termos do digital. Portanto, estaríamos neste momento a caminhar para aí. Voltamos outra vez a uma situação de necessidade absoluta, mas eu acho que este setor, e eu estou a falar do setor da fileira toda, dos engenheiros, dos promotores, dos investidores, dos construtores, dos mediadores, até aos condomínios, é a fileira que nós temos, dos materiais. Eu acho que neste momento precisamos a começar do zero em relação ao novo ciclo, deveríamos repensar e aproveitar este momento para criar condições em termos ambientais, em termos, digamos, daquilo que deve ser o futuro da construção, porque a construção vai ter de se adaptar a um novo paradigma para que, de facto, o setor da construção esteja ao serviço, digamos, do país e beneficie em termos sociais, queiram os políticos debruçarem-se devidamente sobre aquilo que os engenheiros e as empresas lhes propõem. Eu acho que é preciso vontade política para muitas vezes conseguir adaptar e adequar àquilo que deve ser o futuro do mundo. Olá, Teles. Muito bem. Eu entendo que os investimentos vão continuar a existir. Pronto, nós vamos ter aqui um ano e meio, se calhar, mais complicado, que tem a ver justamente com o problema do distanciamento e destas questões ligadas ao Covid, enquanto não houver vacina. Torno a dizer, claro que é muito complicado e é problemático as pessoas que estão desempregadas, mas para inverter esta tendência, as pessoas têm que se deslocar, não têm que ir para algum lado, têm que sair à rua e vão ter problema como é que se vai deslocar, porque pode apanhar contágio do outro. Portanto, é um problema muito grave e não consigo deixar de perceber que, neste momento, ainda não se está a decidir em Portugal, não se está a decidir que autocarros, quais são os desenhos dos autocarros, o espaço para as cadeiras, nada. Pronto. E, portanto, isso preocupa. Assim como os passeios apertadíssimos e todos a monte, eu estou a ver como é que vai ser. Não é preciso chegar ao local de emprego, não é? É preciso trabalhar e, portanto, isto é um assunto relevante. Mas eu penso que não vai ser esta crise que vai, a curto prazo de tempo, andar muito para trás naquilo que nós víamos acontecer em Portugal. Claro que todo aquilo que era investimento, nomeadamente construção para a matéria de turismo, acho que vai ser um bocadinho repensado. Mas será também mais nas cidades. No interior não tenho essa opinião, pelo contrário. Acho que o interior do país vai ter um potencial enorme, porque nós estamos todos a perceber que se calhar queremos ter um estilo de vida diferente. E se calhar eu prefiro alugar uma casa num sítio ambientalmente mais interessante do que ir para um hotel. Também concordo consigo. E, portanto,
E ainda ontem eu estava a falar com o Ifra Moura, que nós há 10 anos que trabalhamos em Vila Moura, todos os dias a fazer obras em Vila Moura, ou melhor, projetos para fazerem obras, e dizia-me o Presidente que neste momento as moradias estão todas alugadas para o verão e para o centro do norte. E os hotéis nem sequer vão abrir. Porque a malta quer ter um bocadinho de espaço. E, portanto, eu penso que poderá haver alguma reabilitação, inclusivamente, não para o alojamento local, mas até famílias começam, se calhar, a valorizar o que têm no interior dos pais ou dos avós. Relativamente ao investimento público, ele é urgente, urgentíssimo. O meu caso é muito claro. Eu só dependo do setor público, eu só trabalho para o setor público. Estou farta de dizer que se me pagassem o que me devem, eu aguento mais meio ano. Nem precisava ter mais trabalhos novos. Só precisava que me pagassem o que me devem, câmaras municipais. Portanto, é preciso não só injetar trabalhos novos no setor público, e eu espero que aconteça dessa maneira, mas também aí eu acho que vai acontecer se continuarmos a ter a ajuda da Europa. Se a Europa falhar, é problemático. Se a Europa não falhar, resolve-se, porque aquilo que são os orçamentos municipais, eles vão estar muito ligados àquilo que é o bem-estar direto das populações, a nível social. E, portanto, compreendo perfeitamente. Mas também temos aqui uma vantagem. Nós estamos num momento de crise que não é igual a 2011 e 2013. Nós estamos numa fase do quadro comunitário que estavam agora a ser implementados, a serem lançados, vários projetos para trabalhar este fim do 2020. E houve esta paragem, que está a acontecer, do 2020 ainda. E, portanto, eu acredito, eu ainda estou a trabalhar para o 2020. Imenso. Pois não se fizeram quase nada? Pois, por isso mesmo. Sim. E, portanto, eu acredito... Eram 53 e fizeram só 13. Pronto, por isso é que e há muito investimento público para o 2020. Eu acredito que se ainda forem a tempo, nem que lancem a seguir ao verão, isso vai nos ajudar a todos, não é? A quem projeta, a quem planeia. Portanto, era muito importante que o quadro comunitário fosse concluído, que está muito pouco em conclusão, e nós já tínhamos ouvido falar dos valores e agora não ouvemos nada porque só se fala em Covid, nem sabemos o que é que faz mais o governo a não ser o Covid, mas pronto, é importante pensar um bocadinho nisso. Quanto à parte final, portanto, para dar a conclusão final dos transportes, como aqui muitos falaram, ainda bem, eu sei que principalmente os novos grupos etários, as novas gerações, eu vou dizer assim, as novas gerações estão nesta onda da mobilidade urbana sustentável. Eu também tenho 2 filhos, 2 na universidade, 24 anos e 21, e eles não querem carro para nada. Eles estão aqui no Porto, vão de metro para a Baixa, andam de bicicleta. O meu filho vem aqui visitar a bicicleta desta Boa Vista e vem ter 15 minutos ao escritório. Eles só precisam de carro quando é para grandes locações. Eles têm outra capacidade, outro espírito, até talvez mais sacrifício em prol de um ambiente mais amigo. E eu acredito muito neles. E eu confio muito nessas gerações. Temos é que fazer ver também a quem nos governa que têm que fazer contas. Isto é uma questão de contas. Atenção, porque o carro vai continuar a existir e tem que existir. E há pessoas com problemas que têm que andar de carro. Atenção, eu não sou contra o carro. Eu sou a favor de, muitas das vezes, de transformarmos as nossas soluções para outras. E, portanto, nesse sentido, o que eu gostava, quando dizem que fica muito caro os transportes públicos, é que se houvesse uma rúbrica, é que nós temos rúbricas nos orçamentos do Estado para transporte público ou nos orçamentos das câmaras, mas nunca lá tem uma rúbrica para os gastos com o carro. E o gasto com o carro é terrível. É o gasto das infraestruturas, das manutenções das infraestruturas, dos cruzamentos, dos semáforos, de tudo, da sinalética, tudo isso, e depois ainda das mortes. Morrem muito mais pessoas em automóvel do que em aviões. Todos os dias. Das pessoas que ficam com deficiência, dos atropelamentos que existem. E ainda das pessoas que todos os dias entram nos hospitais com problemas de pulmões, de respiração, de bronquite asmática, de tudo isso, que são muito mais do que as mortes no mundo inteiro de coronavírus, que entram com problemas de excesso de poluição. De resto, como já ouviram e leram, com certeza, está claríssimo que cidades com mais nível de poluição são as que têm mais Covid neste momento. É um dado que saiu há 2 dias atrás. Mas eu também tenho estudado, no caso do Porto, que à medida que aumentam os níveis de poluição na VCI e no Porto, aumenta diretamente o número de entradas no Hospital São João de pessoas com problemas derivados à poluição e ao dióxido de carbono. E, portanto, está aqui em causa uma questão, não é de mobilidade, é de saúde pública. E eu acredito, mais uma vez, que tudo isto, que realmente partilho, pena termos passado por este problema gravíssimo,
Mas eu espero que no pós-Covid nenhum político mais quer implementar uma obra sem tê-la planeada na sua estrutura. Eu gostava que isso acontecesse. Sei que pode não acontecer. Mas eu ainda sou jovem para acreditar. Tenho mais 50 anos para viver. Tenho mais 50 anos para viver e é o limite que dou aos autarcas portugueses e aos políticos para não gastarem mais dinheiro, para não gastarem mais €1 que seja, sem terem um planeamento estratégico, sem saber que corredores é que querem ligar, de onde é que querem fazer, que não é fazer ciclovias que depois não têm espaço, que não vão dar a lado nenhum, nem passeios que não servem para nada. É pensar tudo estrategicamente, com cabeça, tronco e membros, e pedirem ajuda aos engenheiros, que nós somos uns rapazes e umas raparigas que conseguimos ajudá-los, com muita animação e com muita responsabilidade, essencialmente. E muito obrigada pela oportunidade que me deram. António Monteiro. Olá, Bento, estás bom? Paula, eu estou aqui com planeamento e com mobilidade. Diz ao teu filho para falar comigo que não há planeadores de território. Eu estou com vontade e estou com saudades do fornozinho das cidades. Vou ser honesto. Estás com o quê? Estamos todos. Sim, o fornozinho das cidades, faz-me falta. Estamos todos. Teríamos uma dinâmica e uma vontade de fazer coisas brutal. Portanto, António, mas eu sempre tive e sou natural de Arouca, o sítio dos passadiços do Paiva, onde só há passarinhos. sim, eu sei que sim, mas nós precisamos de ter alguma cautela com estas coisas. Obviamente que o planeamento é base de tudo. Base da nossa vida, é base das nossas cidades, é base dos nossos edifícios e é base do setor da construção. Eu acho que há uma grande oportunidade que nós temos, e eu lanço um desafio ao Rio Reis, que é lançarmos um planeamento também das obras mais cuidado. Isto é, se tivermos mais pré-fabricação, tivermos mais preparação de obra, temos menos gente nas obras. Temos menos gente nas obras, temos menos... Estamos todos de acordo. Portanto, esta é uma excelente oportunidade para voltarmos a ter os famosos preparadores, em vez dos advogados. Isso! Epá, eu adorava. Eu também sei tantas vezes. É uma excelente oportunidade. Retomar uma profissão que entrou em desuso. Exatamente. Muito bem. Saibam conhecer, conheçam as artes que estão a perder. Portanto, há aqui um grande trabalho de cultura, de saber fazer, que está na base de tudo aquilo que nós fazemos com excelência. Porque senão vamos acabar por perder, e já estamos a perder toda a mão de obra qualificada. A questão da flexibilidade do horário dos nossos funcionários, que é muito importante para esta fase de transição. Será, obviamente, uma medida que iremos tomar para evitarmos grandes pessoas, mas a dificuldade que temos em ter diferentes horários para pessoas que têm a mesma necessidade, portanto, enquanto as escolas abrirem todas à mesma hora, nós não temos hipótese de criar horários diferentes aos trabalhadores. Eles estão ancorados aos filhos. Os filhos são aquilo... Eu só tenho 1/3 de pessoal com filhos. Portanto... mas vais ter mais gente, porque eles vão crescer. Daqui a 50 anos... Os filhos têm que começar a andar sozinhos. Os pais não os deixam andar na cidade e eles são atropelados porque eles não sabem caminhar. Eles nem sequer sabem atravessar uma É verdade. E pode ser que o Covid nos traga um aumento da natalidade também, não é? Sim, esperemos que sim. Temos que acabar com a televisão, Paulo. Pronto, já era um bocadinho isto, a deixar uma novidade. Nós hoje contratamos 2 pessoas, 2 engenheiros para participar, portanto é um sinal de esperança. Boa! E quero transmitir isso a toda a gente que nos ouve. Nós vamos lutar até à última gota de suor por aquilo que sabemos fazer e por aquilo que Vamos conseguir. seja feito. Vamos conseguir. Muito bem, agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Só para terminar também, ser aqui o moderador com alguma opinião no final. Eu costumo dividir o que estamos a passar com o Covid em 3 fases. Aquela que foi a primeira do impacto, que ontem publicamos uma entrevista no A Engenharia em que um dos nossos membros dizia que partimos de baratas tontas. Eu acho que há um mês atrás andávamos todos que nem baratas tontas sem saber o que é que devíamos fazer. Agora estamos já numa fase da aceitação e se nos levantarem o estado de emergência, nos obrigarem a ter medidas mais positivas, vamos passar a um nível de reação. E não tenho dúvidas que isto vai trazer em oportunidades para todos os setores em geral. Alguns retomarão mais depressa do que outros. Eu estou convencido que o setor da construção tem aqui uma oportunidade para ter continuidade. E já demos provas que conseguimos ultrapassar outras crises económicas há bem pouco tempo e que estamos agora a reconsolidar. Concordo que o investimento público vai ser essencial nos próximos tempos. Haverá uma contração obrigatória do investimento privado
e que é a altura do Estado colocar em prática o Plano Nacional de Investimentos 2030, colocar os fundos comunitários efetivamente no terreno, estes números que o G. Reis Campos falou dos 1.659 milhões e que só foram dedicados 411. Portanto, é necessário que todo este dinheiro que o Estado tem alocado, que tem planeado, que as câmaras têm nos orçamentos municipais e que estão no Orçamento de Estado, que nos sirvam de andaime ao longo dos próximos meses e do próximo ano para que consigamos sobreviver. E mesmo para terminar, eu creio que fala-se muito dos profissionais de saúde, agradecemos aos profissionais de saúde, mas os nossos colegas, os engenheiros civis, têm estado na linha de frente nos últimos tempos. Quer a manter a economia a funcionar no setor das obras públicas, quer os projetistas a não deixarem de produzir projetos sem saber se vão receber ou se vão ter mais trabalho, mas a criarmos condições para que efetivamente o país não pare. E neste sentido nós começamos a publicar, promovido pelo Colégio Civil, um ciclo de entrevistas de engenheiros que nós normalmente não conhecemos, que não são dirigentes da Ordem, que não são conhecidos e que estão no terreno desde março, que não pararam, que se reinventaram e que arranjaram formas de dar continuidade ao trabalho. E se calhar é a altura, não seremos assim tantos para conseguir deixar marca, de irmos também um dia à janela às 10 da noite, batermos palmas aos profissionais da engenharia que estão a continuar a manter o país a funcionar. Muito bem. Podemos não ter turismo, podemos não ter quem nos visite, mas a engenharia vai conseguir segurar o país e, sobretudo, nós acreditamos que este setor que alimenta 2 milhões de pessoas, que é o setor da construção e que, em especial, os engenheiros civis dependem dele e vão continuar a depender por planeamento, mobilidade, projeto, fiscalização, construção e obras, vamos continuar a precisar. Podemos digitalizar muita coisa, mas não vamos conseguir digitalizar as paredes das nossas casas. Olha que vai. Não sei se vamos continuar a precisar de ciclovias, senão o fabricante das bicicletas não vai conseguir vender bicicletas se ninguém projetar e se ninguém executar as ciclovias. Portanto, queria terminar com esta mensagem, agradecer o testemunho dos três e de continuarmos a acreditar que vamos voltar em breve a sentir o cheiro e o frenesim das cidades e também o cheiro do botão. Falar das bicicletas, não é, Paulo? Não só o cheiro das bicicletas, mas também o cheiro do botão e das tintas nas obras. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Saúde para todos. Obrigado.